Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos proporciona, particularmente esse momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos bons amigos nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções, maiores entendimentos da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso caminho, nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, e hoje encerrando o capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. E para hoje nós reservamos a leitura do último tópico do capítulo, a questão de número 455, que não é uma questão, é uma dissertação, que trata do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. O capítulo falou também dos sonhos, né? Mas Kardec se ateve a esses três fenômenos, sonambulismo, êxtase e dupla vista, neste resumo teórico. Então nós vamos ler e vamos fazendo um ou outro comentário no meio da leitura. Questão ou item 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas, dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem. Razão demais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder o direito de cidade. Um breve comentário. Essa introdução, né, Kardec aborda a sistemática objeção que se faz a tudo que se consegue através do sonambulismo magnético ou induzido. E aqui ele faz questão de contrapor uma ideia. É fato. Ele existe. Não há como se contrapor a fatos, né? Diz o velho ditado, contra fatos não há argumentos. O argumento de que existe muita exploração, o charlatanismo, né, não é suficiente para se ignorar que o sonambulismo, magnético ou natural, produz fatos relevantes, né, no campo
do espiritismo, no campo, inclusive, da psicologia. Então, esse primeiro parágrafo, ele dedica, né, à exposição dessa ideia. Não é porque existe alguém que deturpa, né, deturpa no uso o fenômeno, né, que o fenômeno deixa de ser relevante. Ele diz, ele acaba entrando no campo da ciência, onde ele deve permanecer, né, o sonambulismo, ele acaba entrando no campo da ciência por portinhas, diz ele. Então, ele vai sendo acolhido, vamos dizer assim, de uma forma quase que imposta, porque não pode ser negado, né? A ciência não abre a porta larga, como ele diz, ou a ciência não diz, olha, vamos estudar ostensivamente, vamos considerar ostensivamente, vamos considerar na sua real grandeza o fenômeno que a gente constata. E entrando dessa maneira no campo da ciência, né, ele acaba retardando, ou a ciência acaba retardando, né, um estudo ou uma empreitada, né, que traria para nós benefício real. Então, esse primeiro parágrafo ele se dedica a se contrapor a essa ideia. Não é porque existe abuso que a gente deve ignorar uma coisa relevante. Prossegue o Kardec. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. E é aí que se pode estudar a alma. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e, à vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Nesse segundo parágrafo, Kardec também se contrapõe ao argumento de que o sonâmbulo não vê, vamos usar o termo, ele não vê no seu estado sonambúlico como no estado de vigília. E o Kardec diz, olha, mas não tem como comparar se os meios utilizados para obter essa percepção são diferentes. Nós estamos comparando a visão dos olhos à visão da alma. São instrumentos diferentes. Obviamente, os efeitos são diferentes. Então, é esta argumentação que ele faz para se contrapor a esse argumento. A clarividência é uma possibilidade da alma. É a visão realizada sem o concurso dos olhos. É a visão própria do espírito. É óbvio que ela se processe de maneira diferente da visão material, física, processada pelos olhos, que depende da luz, que depende dos olhos, que depende de uma interpretação cerebral. Então, esse é o argumento que ele coloca.
E ele prossegue. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros, senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as coisas, vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal. Desculpe. Voltemos. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo, mormente quando a alma se dedica a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. A visão física é circunscrita e tem uma sede determinada. É um processo físico que envolve a luz, os olhos e o cérebro. Então, olhos e cérebro determinam a sede onde acontece a visão. Mais precisamente, o cérebro, que interpreta, que constrói a imagem. Né? Então ele diz aqui, a vista da alma ou do espírito, clarividência, não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, esta região do abdômen, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Nesses dois tópicos, o Kardec reporta que a visão própria da alma, primeiro, não tem limitação de distância, de obstáculo físico. Então, é uma habilidade, é uma capacidade muito ampla, vamos ao termo, muito ampla. Caracteriza-se, basicamente, por uma percepção que não tem uma sede própria. Então, no caso da visão, se nós fecharmos os olhos, ela cessa. No caso da clarividência, ela é
vamos chamar assim, permanente. Então, não é o fechamento do olho ou uma, vamos dizer, não existe uma atividade, uma dificuldade de expressão, não existe uma possibilidade de interromper. Achei o termo. Não é como a visão física. Então a clarividência ela não encontra essa limitação. E ele diz assim, olha, o clarividente, o sonâmbulo, né? O sonâmbulo, ele enxerga as coisas do ponto em que elas estão, porque a alma se transporta até lá. Então não é uma visão feita à distância, ele diz como se fosse num telescópio. Eu estou aqui e vejo acolá. Não, eu vejo porque eu estou lá, do lado do fato. E outro aspecto é que ela, por não estar circunscrita a um conjunto de órgãos, né, é uma percepção ampla do próprio espírito. Então não é uma coisa fácil de caracterizar para nós, né, que temos a visão circunscrita a um conjunto de órgãos, né, mas a gente consegue ter uma ideia do que seja. Seria uma percepção muito mais ampla do que a visão, porque é percebido pelo corpo inteiro, vamos dizer assim, pelo perispírito inteiro. Né? O espírito, quando se refere ao que vê, né? Estou falando de espírito encarnado, quando ele se refere ao que vê e reportando-se ao corpo físico, né? Ele, vamos dizer assim, tenta ligar a percepção ao seu organismo. Então é natural que ele ligue essa visão, essa imagem que ele capta ao cérebro, né, ou outra área qualquer, né, de maior atividade vital. Ele cita o epigastro, que é essa região alta do abdômen, né, que a gente chama de boca do estômago, né, ou, dependendo de como a gente percebe a ligação do nosso espírito com o corpo, qualquer outra área onde essa ligação se mostre mais forte ou nos indique ser mais forte. Prossegue ele. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Aqui Kardec lembra dois fatores limitantes do alcance, né, do espírito. Ele diz, olha, a lucidez ou a percepção do sonâmbulo não é ilimitada. Ela está restrita, primeiro, porque todos os espíritos só conseguem compreender, só conseguem assimilar conforme seu grau de elevação. Segundo, pelo fato de estar encarnado, ainda existe a limitação própria da matéria, né? No caso da limitação imposta ao grau de perfeição, a gente já bateu isso amplamente. Né? O espírito só consegue alcançar aquilo que lhe permite a sua compreensão. Quando a gente fala de grau de perfeição moral, a gente fala do alcance que ele tem
acerca da verdade divina, né? Então, é nesse termo que ele diz. Então, exigir que um sonâmbulo tenha um alcance universal, ele alcance todos os assuntos em profundidade, e que o alcance dele seja infalível, já é uma exigência, vamos dizer assim, fora do que é possível, porque os espíritos têm limitação, né? Normalmente a gente quer que se fale de todos os assuntos e que se fale com a precisão absoluta. Impossível. Os espíritos têm limitação, grau de perfeição e, no caso, a encarnação, a matéria limitante. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa, muita gente em volta, e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Como ele está num estado de desprendimento muito grande, né, são os espíritos que se comunicam, não mais os corpos. Mas nesse estado, e aí o Kardec alerta, o ambiente tem um papel importante, porque os fluidos ambientes também o impressionam. Então, se o sonâmbulo, seja ele natural ou magnético, se o sonâmbulo está num ambiente que é hostil, que é adverso, que o constrange, essa faculdade, ele diz, ela diminui, né? Porque essa impressão para ele é ruim. Ele só consegue ter essa liberdade absoluta num ambiente amistoso, acolhedor, em que ele tenha segurança. Ele ressalta ao final, a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz um efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. A mão na sensitiva, numa pessoa que tem sensibilidade mediúnica, é como uma descarga elétrica. Então, é uma transferência fluídica. Né? É um choque, ele diz. É um choque para a sensitiva. Assim também, um ambiente hostil impressiona dolorosamente o sonâmbulo. Ele prossegue. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio corpo e o seu próprio espírito. Ele vê separado. Ele se vê, ele, espírito, se vê e vê ao corpo. Os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem
mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade, corpo e espírito separados, ele os vê separados, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo, o ser corpóreo que fala ao ser espiritual. Ora, é este o ser espiritual que fala ao ser corpóreo. Essa dualidade, então, cria vamos chamar assim, esse conflito de entendimento muitas vezes. E o espírito acaba achando que são coisas distintas, quando é uma coisa só. O corpo lhe pertence. Em cada uma das existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando é encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir em relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Desculpem. Vê a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois alguma coisa dele, e não podendo ser essa alguma coisa ser seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Deixa eu ler novamente, que eu acho que eu errei na pontuação. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é a sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase, e aí ele entra no segundo fenômeno, o êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo,
o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que todavia lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Porque se transpusesse esses limites, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a sorte de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez, e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando, com tal intuito, aos seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho, um obstáculo, uma dificuldade, há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhe as revelações na balança da razão. Aqui na exploração do êxtase, né, o que a gente vê é a profundidade da emancipação, né, a enormidade dessa emancipação. A ponto de se considerar a alma presa ao corpo por um leve ou um pequeno fio que pode se romper se houver algum esforço no sentido dessa ruptura. Nós vimos isso, né, na questão de Kardec, quando ele pergunta se seria possível a morte do corpo pela ausência do espírito, que resolvesse ir-se embora. Mas o que chama muita atenção aqui, no caso,
acho que acresce aquilo que nós já vimos nas perguntas lá atrás, né? É a narrativa que ele faz. O estático, ele envereda em outros campos, ele vai a outros mundos, ele entra em contato com seres etéreos, espíritos errantes. Ele tem a possibilidade de vislumbrar uma realidade diferente daquela que ele vivencia encarnado. E aí as sensações que ele tem, né, são todas muito boas, vamos dizer assim, né? Ele descreve: indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste. Ele está transitando em outros mundos. Enquanto o sonho e o sonambulismo nos mantém transitando pelo mundo em que nós estamos, pelo mundo físico que nós estamos, o estático não, ele envereda em outros mundos, né? Nesse estado, o aniquilamento do corpo, ele chama de aniquilamento do corpo, né, é quase total, é quase completo. Mantém-se as funções orgânicas, pura e simplesmente, né, aquilo que é automatismo do próprio corpo. Né? Então, essa é a narrativa que eu gostaria de reforçar. Né? É um estado de independência muito, muito grande, né, que permite a alma transitar em outros mundos. Então as visões, as percepções desse trânsito são completamente diversas do que a gente tem aqui. Se o estático, né, ficar deslumbrado, vou usar a palavra, deslumbrado com o que ele vê, ele entra num processo de exaltação que contamina a sua percepção. Então, ele se exalta, fica tão inebriado naquilo que vê, que pode começar a interpretar as coisas de maneira errada. Afora isso, né, é um desprendimento muito grande que permite a aproximação fluídica de outros espíritos, né, que podem também influenciar a sua percepção daquilo que ele vê, daquilo que ele vivencia, melhor dizendo. Por fim, né, a dupla vista. E aí ele diz assim: a emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília, a pessoa acordada, e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Dupla vista porque, ao mesmo tempo, ele tem a visão física e a visão da alma, ao mesmo tempo. Né? Por isso, dupla vista. E ele diz: vê, ouve e sente além dos limites do sentido humano. Ele vê, ele percebe, melhor dizendo, ele percebe o que exista, qualquer coisa que exista, até onde estende a ação da sua alma, até onde ela consegue ir. Então, é uma percepção ampla, muito ampla, além do físico, além dos sentidos do corpo. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos.
Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer, como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão por dar-se. Aqui, antes de fechar, a emancipação da alma durante o estado de vigília permite a dupla vista, ou seja, ao mesmo tempo, alma e a visão orgânica do corpo perceberem, né? Verem, vou usar o verbo verem. Né? Essa dualidade é a caracterização da dupla vista. Né? E aí ele diz assim, existe uma alteração. Ele diz, no momento que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. Então existe uma pequena alteração que permite, vamos dizer, os dois dispositivos ficarem ligados ao mesmo tempo. Ela é tratada com naturalidade, porque quem dispõe dessa percepção acaba, vamos usar o termo assim, acaba por acostumar-se com essa possibilidade, né, com a existência disso. E ela também tem diferentes graus, né, de desenvolvimento, desde uma sensação confusa até uma percepção clara, nítida, né, perfeita. Ele diz, quando ela é rudimentar, a pessoa tem aqueles insights, aquelas, vamos dizer assim, aquelas percepções que lhe garantem, ele diz, uma certa precisão de golpe de vista. O golpe de vista vamos dizer, aquele... a gente não consegue definir coisas comuns, mas o golpe de vista é aquela característica que a gente tem de bater o olho e ter a solução, vamos dizer assim, né, para poder definir mais ou menos o que ele pretende dizer. Seria um diferencial, né, para essa pessoa, na medida em que ele não precisa de uma análise mais apurada, né, para chegar a uma conclusão. Ele confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. O bate-pronto, né? Chega a informação e a gente tem a resposta. Né? Um pouco mais desenvolvida já entra no campo do pressentimento, aquela coisa que nos diz que vai acontecer tal coisa. Né? E completamente desenvolvida é vamos dizer, a visão do passado e do futuro. O camarada consegue perceber as coisas que já aconteceram ou que estão por acontecer, como se fosse um filme à sua frente. Né? Então, essa é a caracterização da dupla vista. Finalizando, ele diz, o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou modalidades diversas de uma mesma causa.
Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Nós encerramos assim, né, o nosso capítulo 8º. E se os irmãos tiverem algum comentário, alguma crítica, algum acréscimo, né, por favor, coloquem no campo observações que tem aí no nosso Instagram. Nós vamos encerrando a nossa leitura, o nosso estudo, né, renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, rogando ao Mestre se mantenha conosco, nos iluminando para que nós tenhamos segurança na caminhada rumo aos grandes objetivos que ainda temos que alcançar. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a vontade, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.